Olá, está começando mais um Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheche e te faço companhia a partir de agora. O desmatamento na Amazônia no primeiro semestre do ano bateu um novo recorde desde que os registros começaram em 2016, aumentando então os temores sobre o futuro da maior floresta tropical do planeta. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia brasileira registrou no primeiro semestre deste ano o maior número acumulado de áreas sob alertas de desmatamento em 7 anos. Entre 1º de janeiro e 24 de junho, o desmatamento cobriu uma área de 3.750 km². O estado do Amazonas foi o mais afetado, com 1.131 km², seguido do Pará. A floresta devastada equivale a uma superfície 3 vezes maior que a da cidade do Rio de Janeiro. Até agora, a pior marca semestral de desmatamento havia sido registrada em 2021. Sobre os incêndios que afetam a Amazônia, foram registrados em junho 2.562 focos, a pior marca para o mês em 15 anos. No primeiro semestre deste ano foram registrados, no total, 7.533 incêndios na Amazônia, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. A queda da temperatura durante o inverno tem trazido impactos negativos para a produção agrícola e para o consumidor. Confira os detalhes na reportagem. A geada traz muitos prejuízos no campo. O quiabo, por exemplo, não tem resistido ao frio intenso. Grande parte da produção da Beatriz ficou perdida. O pouco que ela trouxe, 10 caixas, foram vendidas em minutos. Porque nessa época tem pouco, né? A produção dele é muito pouco, muito difícil de fazer. Porque venta demais, está muito frio, aí ele não cresce. O José Carlos tem plantações em São João da Serra Negra. Hoje, ele não tinha o produto para vender. O prejuízo passa dos R$7.000. Produz bem menos, né? E chega aqui para vender, né? Os produtores acham que tá fazendo algum dinheiro, não faz dinheiro, porque está produzindo muito pouco. E os adubos e os venenos estão indo baixo preço, está caro demais um saco de adubo. Alguns produtos melhoraram a qualidade e estão sendo produzidos com abundância. São eles: o tomate, a abóbora, batata e outras raízes. As hortaliças também não sentem tanto o impacto do frio. É nessa época mais fresca que a qualidade melhora. E o frio não é a única reclamação dos produtores rurais por causa das perdas. Outra reclamação é com o preço dos insumos. Os defensivos agrícolas e agrotóxicos, por exemplo, tiveram aumento. Está difícil produzir hoje no campo. Difícil mais ainda na hora de abastecer o caminhão, já que o óleo diesel, principal combustível utilizado pelos produtores rurais, também teve aumento. Está muito difícil para a gente buscar, não é fácil. Tem que ir 2, 3 vezes na semana buscar. Aí aumenta a mercadoria, né? Se falta dinheiro para investir na plantação, o jeito é comprar fertilizantes para pagar a prazo. Porém, se não há tanto lucro, muitos produtores acabam entrando em uma espécie de bola de neve, ou seja, devendo bastante às casas agrícolas. Vamos falar agora de um índice especialmente assustador. Entre 2009 e 2019, cerca de 2.000 crianças foram a óbito por engasgo. E é preciso ficar atento, porque os engasgos e sufocamentos são responsáveis por 40% dos acidentes com crianças menores de 1 ano de idade. Veja agora algumas dicas de como ajudar a criança a desafogar. Oi. Doutor, uma ocorrência em Sobral, um bebê que está engasgado. Certo, pode passar. Médico Doutor Bruno, boa noite. Oi, boa noite, estou com a minha filha. Foi por meio dessa ligação que o médico da Central de Regulação de Urgências do SAMU conseguiu ajudar a mãe e o pai de uma bebezinha a desengasgá-la. Eles receberam as instruções de como fazer a manobra de Heimlich, como explica o coordenador do SAMU na macro-região de Sobral. A primeira manobra que você vai fazer é o seguinte: então pegando o paciente dessa forma, apoiando essa região aqui, certo? Sem estender muito, sem fletir, sem dobrar muito a cabeça. Você vai apoiar ela aqui, certo? E vai apoiar aqui na sua coxa e você vai dar um tapa com essa região hipotenar nessa região interescapular. Então, região hipotenar, essa região de baixo da mão, e interescapular, essa região aqui das costas, né? Então você vai dar 5 tapas firmes, tá? Lembrando, você não pode ter pena nessa situação. Obviamente que é uma criança, você não vai ser uma pessoa grande, você não vai dar uma pancada tão forte assim, mas não é algo leve. Tem que ser algo firme ou você não vai conseguir desobstruir.
Outro caso de engasgo, que terminou bem, felizmente, com criança, aconteceu aqui em Fortaleza, mas precisamente nessa casa, que fica no bairro Vila Peri. Um bebezinho de apenas 4 meses, está prestes a fazer 5, acabou se engasgando. Eu estou aqui com o pai dele. Foi um desespero, né? Como é que foi que você conseguiu reagir naquele momento para salvar também a vida do seu filho? Primeiramente eu peguei ele, tentei fazer a manobra, mas como estava muito desesperado, não consegui aplicar a manobra direitamente. Passei álcool nele, que dizem que ajuda muito, né? Pelo menos as pessoas mais antigas dizem. Aí quando a gente saiu, meu pai saiu dirigindo o carro, aí fomos com o padrinho da criança, que é meu amigo, Fernando Henrique. A gente se encontrou com a viatura da Polícia Militar, mais ou menos a 500 metros daqui. E ele levou diretamente lá para fazer os primeiros socorros. A Caiane ficou desesperada até poder pegar o filho novamente no colo, já no hospital. Na minha cabeça, ele já estava morto. Ainda bem que meu marido encontrou a viatura da polícia e rapidamente eles levaram meu filho, porque senão acho que não teria dado tempo. Na minha eterna gratidão, porque não gosto nem de imaginar a minha vida sem o meu filho. Em momentos como esses, SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar podem ajudar. Com a técnica policial e o treinamento dos nossos valorosos policiais, foi feita essa manobra de Highland, uma manobra específica nesse tipo de ocorrência, na tentativa, né, com a finalidade aí de desobstruir as vias respiratórias, né, que nesse período, né, com 5, 6 meses, a criança tem uma facilidade de um corpo estranho, uma comida aí, acabar causando essa obstrução. E ainda falando de saúde, um estudo inédito do Instituto Fiocruz apontou que 50% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentaram sintomas pós-infecção. Ou seja, as reações como dores no corpo, tosse ou cansaço permanecem por um bom tempo, mesmo depois que se recuperam e o teste seja negativo. De acordo com os estudos realizados, a chamada Covid longa pode aparecer 3 meses após o início da infecção, com sintomas que duram pelo menos 2 meses e não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo. A fadiga está no topo das reclamações. Esse cansaço tem impacto direto na rotina dos pacientes, pois complica a execução de tarefas do dia a dia com uma doença perigosa. Tosse prolongada, perda do olfato ou paladar por muito tempo também são sintomas relatados na chamada Covid longa. As pessoas mais velhas são as mais afetadas. A recomendação, na verdade, é que, dependendo do que você sinta, que você busque uma atenção médica, porque você pode coisas bem simples, desde queda do cabelo, até coisas mais graves, que é um infarto, trombose no pulmão. Então, dependendo do que você sinta, o ideal é realmente procurar um médico. Não se automedica sozinha, procura descanso, repouso, porque às vezes realmente isso pode tirar você do seu cotidiano, né? Porque você não consegue exercer todas as suas atividades normais. A recomendação dos especialistas é manter os cuidados, como repouso e boa alimentação, mesmo depois de testar negativo e aparentemente ficar recuperado da doença. Enquanto isso, a ciência segue realizando estudos para acompanhar a característica de mudanças sucessivas desse vírus, que não para de nos causar ameaça. Por isso, é manter os cuidados. A recomendação do uso da máscara, de evitar aglomerações, sempre higienizar as mãos, a máscara cobrindo nariz e boca, não é só o nariz ou só a boca, não ficar pegando em olho, nariz e boca, tudo isso ainda continua como a principal recomendação. E as vacinas, claro, e as vacinas. Por quê? Porque eu consigo diminuir, como você bem falou, a transmissão do vírus. Então, o vírus ele consegue se mutar rápido porque eu continuo mantendo a transmissão comunitária dele. Então, quando a gente quebra a cadeia de transmissão, a chance dele conseguir mudar, né, conseguir criar uma nova variante, vai diminuindo cada vez mais. Nessa época do ano, no inverno também, é comum ver as árvores de ipê com as flores roxas enfeitando a cidade. Em Maringá, são cerca de 10 mil árvores do ipê roxo, que costumam ter a floração entre junho e setembro. Veja na reportagem outros detalhes dessa floração. Um cenário encantador. É isso que a cidade de Maringá, no noroeste do Paraná, está oferecendo aos moradores e visitantes.
Junho e julho são os meses da florada do ipê roxo, árvore símbolo da cidade. A gente inicia a florada dos ipês em maio com os ipês rosas. Aí depois do rosa, lá para junho, entre junho e julho, a gente tem a florada do ipê roxo. Depois, em setembro, a florada do ipê amarelo. E a floração termina com o ipê branco em outubro. Nativa da região, a espécie encontra no solo e clima as condições perfeitas para se firmar. São aproximadamente 10 mil ipês roxos espalhados pelas ruas e praças. Para todo lado que se olha nesta época do ano, tem sempre um lindo ipê encantando quem passa. O ipê ele é muito interessante para a arborização urbana, né? Para arborizar o nosso sistema viário, porque ele é uma espécie que a gente consegue mudas com facilidade, ele tem um crescimento relativamente rápido, gera um bom sombreamento. O sistema radicular do ipê ele não é tão agressivo, então a gente consegue manter numa calçada estreita ou num canteiro central. Além disso, a árvore não fica com um porte exagerado, então ele não gera muitos problemas para as edificações e uma série de outros fatores. Eles se tornam uma atração. É impossível não querer registrar um pouco dessa beleza. Quem mora em Maringá já sabe que todos os anos pode esperar pela florada dos ipês. Mas não é porque acontece sempre que esse espetáculo passa despercebido. Até porque a natureza é única e mestre na arte de surpreender. É por isso que a cada ano os ipês surgem ainda mais esplêndidos e majestosos, trazendo a cor que já é marca registrada da cidade. Encanta, acho que qualquer um que vê fica maravilhado, né? E parece que esse ano tá mais florido ainda, é muito lindo, lindo mesmo. Maravilhoso, né? Vejo a cidade mais encantadora. Natureza de Deus, né? A natureza sempre é mais bela. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.